Bem, minha gente, se fala muito em política pública. E nossas capacitações da Morente Global, nós estamos batendo muito nessa tecla. Nós temos um cenário nacional que nos preocupa muito, que é a carência de emprego, oportunidade que possam beneficiar diretamente as pessoas. Eu vou mostrar nesse cenário, primeiro, o cenário global, onde são canalizadas as políticas públicas do governo federal. Nós temos várias formas de captação de recursos. Emendas parlamentares, que é a mais comum hoje utilizada pelos estados e municípios. Nós temos as propostas voluntárias, que são diretamente cadastradas no portal Mais Brasil. E nós temos a disputa de recurso por editais de chamadas públicas, que são disponibilizadas por grande parte dos ministérios do governo federal. Agora, como é que nós podemos otimizar esse processo? Recursos nós temos, estão aprovados no orçamento da União. A gente tem visto muito isso em nossas capacitações. Agora, como que eu vou otimizar de uma forma mais concreta que eu possa direcionar esses benefícios para as pessoas que mais precisam? Principalmente as mais necessitadas, as que estão lá na ponta. Vamos começar a falar um pouco sobre o cenário nacional para vocês entenderem essa nossa proposta. Veja bem, eu estava em uma reunião política por ocasião de eleição dos deputados estaduais, federais, senadores, governo do estado e governo federal. Chamou muita atenção essa foto onde, enquanto as pessoas usavam da palavra para colocar suas propostas, eu fazia a minha reflexão. Primeiro, valorizando a iniciativa da comunidade. Tudo bem, a gente vê aqui parceiros, que tiveram essa iniciativa, parceiros políticos, gestores políticos, mas o importante é que você tenha iniciativas como essa em todo o Brasil. Aqui era um time de futebol. Pessoas simples, que durante o final de semana, o lazer que elas têm é jogar o futebol. Além de ser um esporte muito saudável, ele traz mais amigos, agrega valores à sua vida social, traz o lazer, saúde, enfim, tem uma série de componentes envolvidos com essa iniciativa. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre essa importância, principalmente do investimento em esporte. E é uma política pública tão simples que revoluciona as comunidades. Tira as crianças das ruas, otimiza e proporciona lazer a essas comunidades que muitas das vezes estão ociosas, disciplina, cria ordem, enfim. É um processo extremamente também educativo, além de dar oportunidade. Às vezes, esses próprios gestores que estão propiciando essas iniciativas desconhecem as políticas públicas que podem beneficiar diretamente a sociedade. E, normalmente, quando se fala de parlamentares, eles têm em mãos as emendas parlamentares. Às vezes, as emendas parlamentares não estão sendo direcionadas para atender às necessidades básicas direto do cidadão. E investem em outras ordens, otimizam outras políticas públicas, mas não que não dê resultado à sociedade, mas às vezes deixa muito a desejar. Então nós devemos também otimizar as emendas parlamentares com as políticas públicas sociais. Socializar um pouco mais a distribuição de recursos das emendas parlamentares. Eu chamo isso de humanizar o processo, ser mais humano, mais justo, uma divisão igualitária onde possa beneficiar diretamente as pessoas. Tem políticas públicas interessantes, mas que o benefício é indireto. Ele não impacta diretamente o cidadão. Então nós vamos tratar aqui, na nossa reflexão, de políticas públicas que trazem um impacto positivo direto ao cidadão, envolvendo todas as faixas etárias, e todas as etnias, todas as religiões, enfim, um processo extremamente democrático. Olha aqui,
O que é política pública, então? Eu, como professor universitário, a gente trabalha muito com conceito. Então é preciso primeiro entender o conceito da política pública, para depois que nós possamos formatar, otimizar, né? Enfim, trabalhar um pouco mais que essas políticas públicas em benefício da sociedade. Então, políticas públicas, colocando aqui no Google, você vai ter a seguinte informação. Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e outras leis. Então, desde uma iniciativa das mais simples, como uma ação ou um programa que envolve várias ações de política pública, né, enfim, são criadas para dar sustento e otimizar, melhorar a vida das pessoas, das comunidades. Então, mais ou menos esse é o objetivo da política pública. E ela normalmente é gerida pela classe política, pelos gestores políticos. Através dessas iniciativas é que se transforma em ações, que essas ações impactam diretamente a vida para melhorar a vida do todo cidadão brasileiro. Esse é o conceito, né, de política pública. Levantando um pouco aqui no painel de obras do Ministério da Economia, onde registra todas as obras a nível nacional de infraestrutura, e chamou a seguinte atenção. Eu acessei esse painel no dia 29 de outubro de 2022, agora bem recente. Esses dados são todos atualizados. Então veja aqui, no país todo, rodando 246.356 obras, num total de 562 bilhões de reais. Não que essas obras de infraestrutura não sejam importantes, longe disso. Mas nós podemos pegar boa parte desse recurso e investir em políticas públicas que vai beneficiar diretamente o cidadão. Gerar emprego, renda, oportunidade, colocar dinheiro no bolso do cidadão. Então, eu vejo que é dessa maneira que nós podemos mudar essa realidade do Brasil. Continuando aqui nesse painel, veja aqui esse cenário global das obras, a nível nacional. Então eu tenho aqui apenas de todas as obras 53,84% concluída. 8,87% paralisadas. 10,77% literalmente canceladas. Então, se eu somar as canceladas com as paralisadas, eu tenho quase que 20% de todo esse volume de recurso que deixam a desejar quanto às suas entregas. Muitos nem foram entregues. Se é cancelado ou paralisado, quando é que essas paralisadas serão entregues? Enquanto isso, a população fica aguardando os benefícios. E nós estamos falando de políticas públicas que você pode entregar muito mais rápido para a sociedade, com muito menor burocracia, porque obras é muito burocrático, infraestrutura é muito burocrático. Claro que nós vamos continuar investindo também em infraestrutura. Agora, boa parte desse recurso, e que não precisa ser substancial, e que nós podemos trabalhar com recurso pequeno, que dá um benefício muito grande à sociedade, e destinar em outras políticas públicas. Então, é essas políticas públicas que a gente vai estar apresentando aqui. Claro que são algumas delas, nós temos muito mais. Aí vai depender de cada um pesquisar outras oportunidades que possam mudar a realidade aí do seu município, do seu estado. Políticas públicas disponíveis aos cidadãos pelos ministérios. Então vamos começar. Aqui, eu tenho inúmeros ministérios, né, nesse governo. Esse ministério, nos próximos governos, pode aumentar, como pode diminuir. Mas mesmo quando diminui, eles são fundidos com outros ministérios. Então sempre essas políticas públicas vai estar em um ministério ou outro. Aqui, por exemplo, eu tenho 17 ministérios. Esses ministérios, na sua somatória, eles foram criados para atender necessidade das pessoas. Como é que se atende necessidade das pessoas? Exatamente pelas políticas públicas que cada ministério desse desenvolve. Obviamente, se eu falar aqui em agricultura, pecuária e abastecimento, eu vou estar falando do agricultor familiar,
eu vou estar falando do produtor rural, né? Eu tenho várias políticas públicas para beneficiar essa população. E depois a gente vai ver algumas aqui durante a explanação das políticas públicas. Eu tenho o Ministério da Cidadania, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, Defesa, Desenvolvimento Regional, Economia, Educação, Infraestrutura, né? Enfim, Justiça, Meio Ambiente, Minas e Energia, Mulher, Família e Direitos Humanos, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho e Previdência e Turismo. E muitos desses têm políticas públicas para atender diretamente à sociedade, o cidadão. Tudo está direcionado no orçamento da União, que é aí um grande aprendizado para você aprender política pública e onde é que esses recursos estão sendo direcionados. O orçamento da União envolve recursos para todos os ministérios, de acordo com o papel de cada um. E os recursos são destinados. Então, esses recursos são destinados para ser utilizados, investir em políticas públicas para levar benefícios para a sociedade. Então, nenhum recurso que é disponibilizado pelos ministérios não é aprovado pelo orçamento da União. A não ser algum caso ou outro que o governo tenha uma verba específica que ele possa estar destinando também esse recurso e engrossando as políticas públicas. Agora, normalmente, todo e qualquer recurso ele tem que ser aprovado no orçamento da União. Sempre que você vai estar sendo beneficiado aí no seu município, no seu estado, lembre-se que por trás tem uma política pública e que a política pública foi disponibilizada por algum órgão federal ou estadual ou do seu município. Olha aí, no orçamento da União, que você vai acessar o câmara.leg.br, né, em atividades legislativas, você tem aqui o orçamento da União. Então, veja bem, no orçamento da União, você tem todo um processo que é trabalhado as políticas públicas para beneficiar a sociedade, né? Então, você tem aí a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você tem o LOA, você tem que é a Lei do Orçamento Anual, você tem o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, olha aí, cada um desses tem uma nomenclatura conceitual. O que são Lei de Diretrizes Orçamentárias? Vocês ouvem muito em falar em LDO. O que é isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Então, LDO é uma lei que vai promover, possibilitar políticas públicas para o próximo ano. Ela é aprovada no ano anterior. Agora, por exemplo, está sendo aprovado o orçamento para ser executado em 2023. Ele passa por Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, aí volta para o governo para ser sancionado. E lembrando que esse orçamento ele é encaminhado pelo governo federal, depois é discutido pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. E aí volta para o governo federal sancionar essa lei. Então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é especificamente as políticas públicas que vão ser trabalhadas no ano seguinte. Aí você tem o Plano Plurianual. O próprio nome já diz. Esse plano plurianual, ele é 2020 e 2023. No próximo mandato, ele vai ter que ser trabalhado outro plano plurianual, valendo aí por mais 4 anos. Então, cada 4 anos, ele é feito a sua revisão. E, na verdade, ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital. Isso você encontra também no orçamento dos estados e aí também no orçamento do seu município é trabalhado da mesma forma. E aqui o Lei Orçamentária Anual. Estabelece orçamentos da União por intermédio das quais são estimadas as receitas fixadas e despesas do governo federal. O governo federal tem uma receita e essa receita ela é destinada para inúmeras políticas públicas que são executadas pelos ministérios. Então esse é mais ou menos aí como é que funciona o orçamento da União. Se você quiser acessar o LOA, né, todos esses painéis você tem o projeto-lei, onde detalha, para que você possa dar uma lida, para entender um pouco mais sobre essas políticas públicas. E sempre que você vai acessar, procure acessar o relatório final, que é aquele já aprovado no final
pelos deputados e pelos senadores da República. No orçamento da União, você tem também o relatório final, que é apresentado pelo relator, que já é o consolidado. É aqui que você vai descobrir quais os recursos que você tem disponível para investir nas políticas públicas que vão beneficiar o seu estado ou o seu município. Esse aqui é o projeto de lei do Plano Plurianual. É bom dar uma olhada geral, porque você descobre políticas públicas e vai entender também qual o volume de recursos que está sendo destinado para a execução de cada política pública dessa, e detalha, inclusive, né, o relatório. Ele fala um pouco sobre o relatório, faz aí uma introdução de todas as políticas públicas, sobre os aspectos gerais, a estrutura, a metodologia do PPA, como é que isso funciona. Então é preciso, você que está aí na linha de frente da sua gestão pública, ou você técnico que vai trabalhar na área de captação de recursos, é preciso entender esse processo para que você possa realmente ser eficaz nas suas propostas. E cada programa que nós chamamos aí de política pública, né, ele tem aí o seu recurso destinado. Eu tenho recurso destinado para a Controladoria Geral da União. Isso aqui são valores que vão ser utilizados no ano. E aqui o percentual que é destinado de cada política pública. Eu tenho o Ministério da Justiça, né, que todo ele consome 72% do recurso. Eu tenho aqui Segurança Pública, Combate à Corrupção, que representa 65,4% do orçamento todo. E aí, quando você faz a somatória, você tem 100% de todo o orçamento da União, que é destinado para inúmeras políticas públicas. Aí cada ministério vai formalizar as suas políticas públicas de acordo com o recurso que você tem disponibilizado. Eu tenho aqui, por exemplo, uma política pública do Ministério da Educação, onde o Ministério da Educação desenvolve educação básica de qualidade. Repare que cada um tem o seu código, ele desenvolve também educação profissional tecnológica, e cada um tem os seus valores respectivos. E depois a educação superior, envolvendo graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e também um valor geral. Esses valores e essas políticas públicas, você já tem noção quais os volumes de recursos destinado para determinadas ações. E aí você tem a estratégia de buscar o recurso. Ou via emenda parlamentar envolve todas as políticas públicas que estão disponíveis aí pelo Ministério, ou você vai trabalhar via edital de chamada pública para captar o recurso, ou propostas voluntárias. Então você tem uma série de oportunidades para que você possa realmente mudar a realidade aí da sua comunidade. Depois eu tenho aqui também o Ministério da Saúde, com várias políticas públicas. Eu já começo a aprender as políticas públicas. Eu quero, por exemplo, conseguir um recurso, porque eu preciso de um recurso para incrementar a assistência farmacêutica do SUS lá no meu município. Eu posso encaminhar por emenda parlamentar? Claro que eu posso. Eu posso encaminhar como proposta voluntária? Claro que eu posso. Claro que o Ministério da Saúde tem um portal específico, que é o Fundo a Fundo, é onde você faz todo esse cadastramento dessas propostas. Depois eu tenho lá atenção especializada à saúde. Eu tenho como destinar recurso de atenção especializada à saúde por emenda parlamentar? Claro que sim. E lembrando que emenda parlamentar, por conta do orçamento impositivo, ele destina 50% das emendas individuais dos parlamentares para a saúde e 50% em outros investimentos, tanto de custeio quanto de infraestrutura. Então eu tenho, nesse panorama geral de observar o orçamento da União, eu já começo a aprender e entender política pública. Eu começo a perceber que é possível eu diversificar a minha plataforma de fomento das atividades de desenvolvimento da comunidade e sair um pouco da infraestrutura e partir mais para a parte de custeio que beneficiam diretamente o cidadão. Mas primeiro é preciso a gente ter um panorama geral desse processo. E quando eu vou para o Ministério da Cidadania, eu tenho também uma série de políticas públicas, começando pela atenção integral à primeira infância, à cultura, ao esporte. Então, eu vejo também quais as áreas que foram priorizadas pelo governo federal de acordo com os volumes de recursos destinados. Aí, obviamente, eu vou concentrar os meus esforços
para captar aquele recurso que tem maior volume. Se eu coloco aqui para você que o Proteção Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ele tem 366 bilhões, consumindo 20,8% do orçamento, então eu vou procurar introduzir políticas públicas no meu município que possam otimizar esse recurso que já está aprovado no orçamento da União para incrementar as minhas ações lá no meu município. Obviamente que eu já fiz um bom diagnóstico, já estão todos priorizados, e a partir daí é buscar o recurso necessário. Então você precisa entender esse processo para que seja realmente eficaz. Depois eu tenho aqui embaixo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tem uma série de políticas públicas também que pode beneficiar o seu município e sair um pouco desse eixo da infraestrutura. Quando eu falo em eixo de infraestrutura, eu lembro que, por exemplo, para você fazer aí uma pavimentação em 100 metros de rua, você vai gastar aí no mínimo 500 mil reais. E 500 mil reais eu vou beneficiar quantas pessoas? Obviamente, as pessoas que moram nesse eixo dessa rua, ou dessa avenida, ou dessa rodovia. Então, são pouquíssimas pessoas que serão beneficiadas. Se eu otimizo os mesmos 500 mil reais e desenvolvo 5 políticas públicas de fomento que vai beneficiar diretamente o cidadão, às vezes com o mesmo volume, bem direcionado, eu posso atender toda a população de um município ou de uma região. Então, veja bem como que é preciso discutir muito mais esse processo para que a gente possa distribuir o recurso de forma igualitária, pensando em oportunidade de geração de emprego, renda e otimizar realmente o talento e a expertise das pessoas que precisam de oportunidade. Então você, na hora que você começa a expandir esse processo de entendimento, você vai começando a ter panorama geral de políticas públicas imensurável. Imensurável. Quando eu entrei aqui, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, eu tenho lá políticas públicas que envolvem saneamento básico, mobilidade urbana, recursos hídricos, moradia digna, gestão de riscos e desastres, e você tem recursos disponibilizados de percentuais elevados em determinadas áreas, como, por exemplo, moradia digna, disponibilizando 11% do todo o recurso, que isso soma 514 bilhões, onde eu posso, inclusive, viabilizar esse recurso através de emenda parlamentar. Mas como que eu vou fazer as propostas para os meus parlamentares se eu desconheço essas políticas públicas? Se eu desconheço os valores que foram destinados para investimento dessas políticas públicas? Então eu tenho que buscar isso no orçamento da União antes de fazer qualquer planejamento das minhas ações. Continuando aqui nos programas de eixo de infraestrutura, eu tenho lá Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura, com valores extremamente significativos. E percebo que políticas públicas de fomento, os recursos são destinados em quantidades menores, porque não existe muita demanda de procura dessas políticas públicas de fomento que atende diretamente à população. Nós precisamos provocar e buscar essa otimização do recurso federal. No orçamento da União também, quando eu entro em obras com indícios de irregularidades, que também você aprende a buscar isso lá no painel de fiscalização das obras na Câmara dos Deputados, você tem, por exemplo, condições de pesquisar por ano e estado se tem algumas obras que estão com indícios de irregularidades graves. São obras que foram investidos recursos substanciais e, ainda assim, com irregularidades graves que podem nem ser entregue para a população. Então, veja bem, os riscos também que você corre quando você canaliza recurso simplesmente para a infraestrutura. Obviamente que a burocracia é muito maior nesses investimentos. Você precisa de bons projetos, você precisa de licença ambiental, você precisa de projetos de segurança,
Imagina a complexidade que é. Quando você trabalha com recurso diretamente para o custeio dessas ações de fomento, além de ser volumes menores, eles propiciam benefício diretamente à população e, mais ainda, o risco é bem menor, porque você diminui as burocracias legais e técnicas para promover as entregas para a sociedade. Então você começa a fazer as entregas em tempo mais rápido, otimiza o tempo de chegar ao benefício para a sociedade. Então, com isso, você começa a girar melhor a sua máquina. E mais ainda, cada recurso desse que vem para o Estado ou município, você tem que lembrar que ele é recurso novo. Ele vai ser injetado lá na economia do município. Se ele é injetado recurso novo, que não foi gerado lá no município, no Estado, o que acontece? Ele começa a movimentar a máquina de imposto, de renda, de oportunidade. É dinheiro que vai circular no município, que veio lá do governo federal. Então nós chamamos de incremento de recurso novo, assim como a atividade do turismo traz também o recurso novo. É a mesma forma, essas políticas públicas que você injeta novos recursos no seu município. Porque às vezes, quando você investe maciçamente em infraestrutura, as empresas que realizam as obras do seu município normalmente não são do seu município, vêm de fora. Então o recurso, normalmente elas levam para fora e muito pouco fica no seu município. Quando você trabalha com políticas públicas que possam financiar projetos diretamente ao cidadão do seu município, você gera emprego, renda, você tem que contratar mais profissionais especializados, esse dinheiro corre no comércio, porque você tem um plano de ação para ser desenvolvido. Então, cada ação dessa precisa de recurso. E esse recurso começa a movimentar no seu município. Então, você tem uma série de outros benefícios que, normalmente, eles entram de maneira indireta ou direta. Então, é preciso desenvolver essa visão dinâmica, global, holística de processo de desenvolvimento para você garantir a sustentabilidade da política pública e fomentar o desenvolvimento do seu município ou do seu estado. Então, olha bem, fazendo aqui uma pequena amostra, em 2022, nós tivemos aí 3 irregularidades de obras que estão sendo conduzidas aí no Brasil. 2021 foram 6 irregularidades, 2020 nenhuma irregularidade, isso aqui é um bom sinal. Agora eu tenho em 2012 15 irregularidades. E aí que você tem aqui no relatório, dimensionando todas essas irregularidades que você pode conferir aí no seu estado ou no seu município. Aí eu tenho também em 2010 foram 14 irregularidades e normalmente essas irregularidades graves, muitas das vezes essas obras não são entregues para a população. Então olha bem os prejuízos que você tem quando você parte para trabalhar exclusivamente a infraestrutura, por conta dos riscos que você tem e de todas as exigências que existem nessa área, além de desprender maior recurso. Então você tem aqui o PPA 2020 e 2023, né? Você entra também aqui no painel de avaliação. Essas avaliações são realizadas diretamente para ter indicadores de como é que estão sendo incrementadas as políticas públicas. O que são essas políticas públicas disponibilizadas? Quais os seus resultados? Quais os principais gargalos? Porque não adianta você trabalhar aí no seu município com incremento de política pública se você não tem um processo de avaliação dos seus resultados. Qual foi o impacto promovido por investimento de um recurso público, federal ou estadual, lá na ponta onde eu estou investindo em benefício da minha comunidade? Eu preciso mensurar esse processo. Não apenas investir recursos e não tenho resultado nenhum. É o que a gente normalmente vê acontecendo. Então nós precisamos avaliar o processo. E hoje o governo federal tem um sistema de processo de avaliação que é muito interessante. Vou mostrar aqui um pouco desse relatório para vocês, fazer alguns questionamentos, para vocês terem uma ideia como é que são avaliadas a política pública. E nesse relatório também é interessante você entender e aprender o volume de políticas públicas que são disponibilizadas em cada ano
aí pelos ministérios e que você, às vezes, tem desconhecimento dessa política pública, de como é que você vai fazer para trazê-la para beneficiar a sua sociedade. Então, esse aqui é o relatório anual de avaliação de políticas públicas. Esse aqui foi editado no ano 2020. Foi criado um Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que é o CMAP. Aqui está o site para você entrar e ter acesso em PDF a esse relatório. Ele detalha todas as políticas públicas e como é que foram desenvolvidas cada uma. Ele aponta os principais gargalos e, mais importante ainda, as medidas que você tem que tomar para amenizar ou resolver determinadas situações da política pública. Então, com isso, cada vez mais eu tenho políticas públicas otimizadas, com resultados palpáveis, reais e que possam realmente beneficiar a sociedade. Então, esse relatório ele é de extrema importância para você aprender um pouquinho mais sobre política pública, um pouquinho mais sobre o andamento das políticas públicas, dos principais problemas que teve na execução. Problemas esses que você entendendo o porquê que teve na execução, obviamente, quando você for executar a atuação, o teu projeto no seu município, você já tem a probabilidade de errar muito menos, porque você tem aqui as falhas que foram apontadas numa comissão técnica especializada dessas políticas públicas que você está incrementando no seu município, já em outros lugares. Então, é um grande aprendizado para você errar menos. Não que os erros não acontecem, e os erros também fazem com que aumente o nosso aprendizado. A gente aprende também com os erros, ou eu diria, principalmente com os erros, a gente aprende muito. Então, aqui está uma proposta para que você possa realmente otimizar aí o seu conhecimento. Esse relatório tem, inclusive, aqui uma mensagem, né, do Conselho, que é com satisfação que apresentamos ao Congresso Nacional, o primeiro relatório anual de avaliações do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Então, veja bem, essa avaliação ela é entregue direto para o Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que aprova as políticas públicas. Então, recebe o relatório onde aponta o desempenho de cada política pública. E aqui tem a lei que legalizou esse processo. Aqui é a Lei 13.971/2019. É bom dar uma olhada, dar uma lida nessa lei, dar uma refletida sobre essa lei, porque são modelos de gestão que faz parte também do Gestão Gov e que você pode, inclusive, copiar esses modelos para melhorar e otimizar a gestão aí do seu estado e do seu município. Então é preciso dar uma geral, né, nessa legislação para saber o seguinte: o que é essa legislação? Do que ela se trata? E como é que eu posso otimizar também essa melhoria de gestão pública aqui no meu município? Então, olha aí, o relatório ele contextualiza inúmeras ações, né, que foram feitas pelas políticas públicas, fala do papel de cada um, do objetivo, das boas práticas internacionais de governanças que estão atrelados a esse processo de melhoria de gestão. Então, é bom dar uma lida geral como tarefa de casa para que a gente possa ter um alinhamento e um nivelamento de entendimento de como é que é feito essas avaliações. Aqui eu tenho um exemplo de monitoramento, por exemplo, da agricultura familiar, especificamente da política pública do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que ele diz que 77% das unidades agropecuárias, eles pertencem à agricultura familiar. Então já começa a ter uma dimensão da importância desse segmento para o desenvolvimento do agronegócio nacional, porque 77% das propriedades rurais pertencem aos agricultores familiares, que são os pequenos produtores. Então, para que atender esse grupo de 77% desses agricultores, eu tenho um programa específico, que é uma política pública. Então, se eu tenho um programa específico, eu preciso entender como é que está essa política pública. Se realmente está promovendo as entregas de fato ao agricultor familiar. Quais são os principais gargalos que estão inseridos e que inibem o desenvolvimento dessa política pública? Essa política pública, ela especificamente é conduzida pela gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o gestor da política pública. Então você já começa a entender que cada política pública tem um gestor.
Esse é o organograma de todo o processo de gestão dessa política pública. Então eu vejo, por exemplo, aqui nos aspectos avaliados do PRONAF, eles colocam como resultado e a seguinte pergunta, que é preciso você ter respostas. Qual a influência que as linhas do PRONAF exercem sobre a diversificação produtiva? Se eu tenho uma política pública que reza, que é atender às necessidades básicas do agricultor familiar, e que uma das premissas é diversificar essa plataforma produtiva, obviamente eu preciso, como resultado de avaliação, como é que anda isso? Está cumprindo as suas finalidades? Quais os principais problemas que estão inserindo, que não está sendo otimizado essas orientações da política pública e quais ações que eu preciso desenvolver para melhorar? E aqui eu tenho como resultado quais são as causas da redução contínua das contratações do PRONAF. Por que esse resultado está aqui? Com certeza, a comissão percebeu que o PRONAF pode ser muito melhor otimizado. Ele está sendo subutilizado como política pública de fomento à agricultura familiar. Então, o que está acontecendo que o agricultor familiar não está tendo acesso a essa política pública? Então, você começa a desencadear uma série de reflexões que vai acabar, no final, tendo ações proativas para amenizar os problemas e aí você ter resultados muito mais interessantes. Então, olha aqui. O que foi encontrado nesse diagnóstico feito por essa comissão? Em relação às subvenções econômicas concedidas no âmbito do PRONAF e a remuneração dos agentes financeiros, não foram observadas fragilidades. Quanto à condução desse processo, tranquilo, né? Agora, sobre o acompanhamento e monitoramento, verificaram-se fragilidades por parte do MAPA, das operações contratadas no âmbito do PRONAF. Faltam normativos internos que versem sobre as competências, responsabilidades, rotinas e procedimentos relativos ao monitoramento da linha de crédito. Então, já observaram que é preciso normatizar mais o processo. Com a carência de normatização, dificulta o trabalho dos agentes financeiros, por exemplo, em operar o recurso daquela política pública. Limitam, na verdade, o acesso ao agricultor familiar, que é o indivíduo que vai ser beneficiado pelaquela política pública. Então, olha bem a importância dessa avaliação em loco, porque você começa a perceber fragilidades que precisam ser melhoradas, precisam colocar no radar. Então, olha aqui, especificamente sobre as contratações e inadimplência das operações com risco da União e dos fundos constitucionais, constatou-se a ausência de dados e de avaliações, falhas nos normativos vigentes e falta de tempestividade para a adoção de providência. Então, já constatou uma falha que é preciso urgentemente atentar para essa situação, tentar resolver, de quais as formas que eu vou trabalhar para resolvê-las, para que ela realmente possa ter melhor efetividade de entrega à sociedade de um público específico da agricultura familiar. Eu estou falando dessa política pública. Então aqui eles recomendam, por exemplo, o MAPA aprimorar o monitoramento, né? E diz também que não depende do esforço só do MAPA. Você tem outras leis que limitam esse processo, como o sigilo bancário, por exemplo, né? O gestor da política não tem acesso necessário para acompanhar as avaliações e contratações e concessões de recursos. Então, eles fazem uma avaliação, uma contextualização ampla e detalham isso de uma forma muito tranquila, para que todos que operam o processo começam a cada um fazer sua parte. Porque é um processo. Não depende só do Ministério da Agricultura, não depende só do banco que opera, depende de todo um processo. Inclusive dos vários conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável que possam também entrar nesse processo de discussão, fazer as suas proposituras, trazer também os principais problemas que eles têm nessa linha do PRONAF do seu município, para o Conselho Estadual levar para o Conselho Nacional, para que essa discussão realmente aconteça em bom termo.
Então, é dessa maneira que a gente vai estar melhorando, otimizando as políticas públicas. Então, quando eu falo para vocês que não adianta só otimizar a política pública, captar recurso, eu preciso organizar o processo, eu preciso entender o processo, para que eu não tenha falhas lá na condução no meu município. Então, o processo é muito mais amplo, é muito mais complexo, eu preciso ter condições de contextualizar todo esse processo para que eu possa executar as minhas ações com muito mais tranquilidade, com o menor risco possível. Os riscos sempre vão acontecer, mas sempre em cada risco eu tenho que ter um plano B ou um plano C, né? E isso faz parte do planejamento estratégico de risco. Agora, com respeito à tendência de queda na contratação de financiamentos do Pronaf, constatou-se a redução dos valores reais dos recursos orçamentários e das quantidades das operações. Bom, aí eu tenho já um diagnóstico da própria comissão que faltou recurso para incrementar essa política pública. Aí já são cenários externos que é preciso um trabalho político para que eu possa resolver essa situação e, na hora de aprovar os orçamentos da União, começar a trabalhar valores maiores para que sejam disponibilizados para a agricultura familiar. Então, eu preciso ter entendimento de realmente quais os problemas que eu tenho. E isso é uma proposta da própria comissão, que ela foi formada exatamente para discutir esse processo. Então, o desconhecimento das políticas públicas, eles causam sérios prejuízos à população. Então, é preciso nós especializarmos em política pública. Aqui eu tenho, por exemplo, a Destinação Nacional de Recursos, novamente, já num painel bem mais específico, que é o painel de transferências abertas mais Brasil, que você consegue também acompanhar um pouco dessa temática que eu estou dizendo para vocês. O que é destinado para infraestrutura e o que é destinado para custeio daquelas políticas públicas que beneficiam diretamente a sociedade. Então, veja bem, na questão da infraestrutura, os maiores volumes de recurso são destinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que trabalha basicamente, em sua grande parte, em recursos para infraestrutura. Tem outras políticas públicas também, mas infraestrutura é o que consome maior parte do recurso. E depois você tem aqui o Ministério da Saúde, né, também com as suas políticas públicas, você tem depois o Ministério da Agricultura e assim por diante. Cada ministério tem o seu volume aí de recurso que são investidos nas políticas públicas. Eu chamo isso aqui de top 100. Né? Aqui você vai ter aí, por ordem de ranking, né, cada ministério e o volume de recurso que é investido. Bem, o Ministério do Desenvolvimento Regional, você tem aí as maiores demandas. Né? Eles têm o desenvolvimento urbano de políticas públicas, envolve iluminação, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Você percebe que eles trabalham com eixos temáticos amplos, onde nesses eixos temáticos você tem várias ações que são propostas. Então, quando você vai ler cada política pública dessa, ela vai começar a abrir o detalhamento do que se trata essa política pública e de que maneira você pode ser beneficiado com essa política pública. Essas demandas existem no meu município? Não existem? Quais as prioridades e demandas que eu vou atender no meu município, dentro das políticas públicas que eu tenho aqui disponibilizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas políticas públicas em destaque, como o Ministério da Defesa, o Calha Norte, por exemplo. O Calha Norte foi criado em 1985. E ele atende praticamente 12 estados da federação. Olha, de 27, ele atende quase que a metade dos estados, só o Calha Norte. É um programa com recursos destinados para fomentar não só a economia, mas também a parte de infraestrutura de 12 estados da federação. Claro que envolvendo o Nordeste, a região Norte, né? A região, o Mato Grosso Sul também está sendo beneficiado, o Mato Grosso está sendo beneficiado, Rondônia, Acre, Amazonas, enfim. Você tem aí 12 estados que são beneficiados por essa política pública. Política pública essa que poucas pessoas conhecem. Então, nós precisamos buscar conhecimento dessas políticas públicas e como que eu vou trabalhar isso lá no meu município. E no próprio site da Câmara dos Deputados, eu tenho aqui a Comissão
destina 340 milhões de infraestrutura para o município da Calha Norte. Bom, 340 milhões para 2 estados. Quanto disso eu posso trazer para o meu estado, para o meu município? Eu posso trazer também via emenda parlamentar, procurar o meu parlamentar, apresentar minha proposta. Olha, o Calha Norte tem recurso para isso. Aí eu vou lá no orçamento da União para ver quanto que foi destinado de recurso. Se aqui a comissão destinou 340 milhões, então nesse orçamento eu já sei que eu tenho 340 milhões disponível. Isso aqui foi aprovado em 13 de dezembro de 2021, foi lançada essa matéria. Então, por exemplo, esse ano de 2022 está correndo em execução de políticas públicas, só no Calha Norte, 340 milhões. Aí eu pergunto, quanto que o meu estado e o meu município estão beneficiando disso? Eu preciso saber como é que eu faço para entrar no processo. Calha Norte também, lá no estado de Rondônia, aqui outra matéria. Programa Calha Norte inspeciona 57 obras de infraestrutura em 26 municípios de Rondônia. Então eu já começo a buscar matérias que falam sobre o programa, que detalham sobre o programa. E dessas 57 obras, quais as obras que foram destinadas ao recurso? E quantas dessas obras elas poderiam beneficiar o meu estado ou o meu município? Essa é a pergunta que se faz. Aqui fala um pouco sobre o Calha Norte. Aqui, por exemplo, fala que de 2009 a 2021 foram entregues 2.950 obras, escolas, pavimentações, praças, quadras de esporte, prédios públicos. Está atendendo a população localizada em áreas de difícil acesso. Então, políticas públicas que foram criadas especificamente dando prioridade a comunidades, por exemplo, como está aqui, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Então, políticas públicas que muitas das vezes desconhecidas e que existem e que têm recurso disponível. É preciso saber como que nós vamos buscar esse recurso. Então eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de Mato Grosso do Sul, são 45 municípios que são considerados de faixa de fronteira que podem ser beneficiados pelo Calha Norte, por exemplo. Eu pergunto a vocês, desses 45 municípios que estão elencados aqui, o estado de Mato Grosso do Sul tem 79 municípios. Agora, eles destinaram para os municípios de fronteira. E o município de fronteira dentro do Calha Norte não são apenas aqueles que estão na fronteiriça com o Paraguai ou com a Bolívia. São uma região que envolve 45 municípios que tem impacto direto dessas fronteiras, em todas as necessidades. Então, eles regionalizam o processo. Não é simplesmente os municípios lá de fronteira, como tu falasse faixa de fronteira. Então, mas para que eu possa entender isso, eu tenho que ler a política pública. Eu tenho que contextualizar essa política pública no meu entendimento e trazer para a realidade aí do meu município. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, olha bem, eu tenho um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial que é praticamente desconhecido no processo. E que hoje a minha maior população de estados e municípios normalmente são formados por negros e pardos. Se eu fazer a somatória de negros e pardos, eu tenho a maior população dos meus municípios, dos meus estados, estou inserido nesse processo. Exatamente esse público, eles podem ser atendidos pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e desenvolver inúmeros projetos. Aí veja bem, aqui eu vou apresentar para vocês a listagem de Mato Grosso do Sul, por exemplo, com 79 municípios, como base de reflexão para você. Eu só tenho Corumbá, Bataguaçu, Campo Grande, Corguinho, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes. São 79 municípios. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os demais municípios? Desconhecem essa política pública? O que está faltando para se inscrever nessa política pública e iniciar os benefícios dessa política pública, já que a sua maior população é formada por um público que é atendido diretamente por essa política pública? Então, é nesse nível de discussão que nós temos que chegar. Porque para cada política pública tem pré-requisitos, tem exigências, e você precisa cumprir as exigências para ter direito a ter acesso a essa política pública. Por exemplo, se eu entrar aqui no cadastramento do Sinapir, como é que eu faço para cadastrar o Sinapir? Bom,
esses municípios todos já aderiram ao Sinapim. E aí, como é que eu faço? O site é exatamente esse. https://sndh.mdh.gov.br. Pronto, estou dentro do Sistema Nacional de Direitos Humanos. E nesse Sistema Nacional de Direitos Humanos vai desencadear para mim uma série de políticas públicas que eu posso otimizá-las para beneficiar a minha sociedade. E foram criadas também inúmeras ferramentas de gestão para ser operacionalizadas a política pública relacionada aos direitos humanos. Então foi criado um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Olha que interessante, o nível que está tomando, e a gente às vezes não percebe que nós precisamos melhorar o nosso processo de gestão, profissionalizar a nossa gestão pública urgente, porque senão os prejuízos são iminentes. Perde-se muito recurso por desconhecimento desse processo. Então veja bem, eu tenho aqui, por exemplo, algumas das políticas públicas que estão aqui destinadas com recurso, que é pessoa física também tem direito a políticas públicas. Então eu tenho vários sistemas de informação para a infância e adolescência, informação do módulo Programa de Proteção à Criança e Adolescente ameaçadas de morte, informação para atendimento socioeducativo, Sistema Nacional de Atendimento a Mulheres e Vítimas de Violência, que é chamado de EVA, Sistema Nacional de Informações Vítimas de Testemunha. Como é que funciona cada sistema desse? Quais os benefícios que esse sistema pode trazer para o meu estado, para os meus municípios? Nós precisamos buscar essas informações e adaptá-las dentro da nossa realidade. Então, perde-se recurso, perde-se oportunidade. E aqui a pessoa física pode se cadastrar. Tem um outro programa, que é do ID Jovem, que é um documento que possibilita jovens de 15 e 29 anos acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artísticos, culturais. Isso é lei, esportivo, vagas gratuitas com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Existe até, inclusive, a lei, disposto no decreto 8.537/2015. Então é bom dar uma lida também a esse decreto, porque às vezes você jovem, que tem direito ao ID Jovem, está perdendo a oportunidade dessa política pública por desconhecimento. Agora, é preciso também que os gestores públicos possam fazer essas capacitações para que possa levar esses benefícios até essas pessoas, até o cidadão que precisa dela. Então, nem tudo precisa de recurso direto, não envolve recurso direto. Você tem os benefícios indiretos que vai se transformar e traduzir também em benefício de recurso para a sociedade, em economia para a sociedade. E aqui você pode fazer o seu cadastramento, utiliza a tua senha do gov.br, se você não tiver, precisa cadastrar no portal gov.br, é uma senha onde você acessa a tua vacina, a tua identidade, enfim, essa senha e esse login é que você acessa as políticas públicas que estão aí no gov.br. Agora, basta você ler primeiro, entender primeiro, para ver se essa política pública é interessante para você ou não. É interessante, então faça aí o seu cadastro como pessoa física. Agora, nós vamos lá para as pessoas jurídicas, que são os municípios e são os estados. Então você tem aqui, ó, Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Compromisso político firmado pelos entes subnacionais para a implementação de ações de promoção de igualdade étnico-racial. Olha bem para quem que é destinado. Gestores municipais, estaduais e distritais das políticas setoriais de promoção da igualdade étnico-racial. E junto com ele, você traz o Sistema Nacional da Juventude, que é o SINAJUVE, o Pacto Federativo para a Prevenção do Combate à Tortura, o Pacto Federativo de Erradicação ao Trabalho Escravo, o Programa de Equipagem de Modernização de Infraestrutura de órgãos de entidades das instâncias colegiadas, promoção e defesa dos direitos humanos, como os conselhos municipais e os estaduais, por exemplo. Então, olha bem a envergadura de possibilidades que você tem para beneficiar o seu município. E aí você tem outras políticas públicas que estão inseridas no processo. O Programa Viver Bem, direcionar diretamente para as pessoas mais idosas, que é chamado de Ativo e Saudável, Prêmio Melhores Práticas, Equilíbrio, Trabalho e Família, Programa Município Amigo da Família, Projeto Piloto Reconecte, Promoção do Registro Civil de Nascimento, Selo Empresa Amiga da Família, reconhecimento de entidades autorizadas no tratamento de Marrakech,
plataforma multireferenciais. Aí, minha gente, é preciso ler cada política pública dessa, porque é muito vasto as possibilidades que você tem para investir e promover aí o bem-estar da sociedade aí do seu município. E começa de novo o sistema de emissão de carteira de identificação, programas Mãe do Brasil, eu estou falando de política pública, Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência Letal contra as Crianças, Casa da Criança e do Adolescente, Salve uma Mulher, todas políticas públicas que às vezes você deixa de ser beneficiado. E aqui você tem embaixo o cadastramento, como pessoa jurídica. A sua prefeitura vai cadastrar, seu estado vai cadastrar, e a partir daqui você começa a entrar no rol de ser beneficiado por essas políticas públicas. Um dos benefícios promovidos pelo simples cadastramento no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial está exatamente aqui. Quando você vai disputar recurso por edital de chamada pública, além de todos os critérios que você tem que estar constando no seu projeto para disputar recurso, e aqui cada um tem as suas pontuações, você tem aqui um diferencial específico para aquelas entidades que são cadastradas no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E eles multiplicam essas suas notas por peso 1, 2 ou 3. Se você tem um somatório de uma boa nota com a multiplicação desses pesos que vai até 3, se ela é plena, é 3. Se ela é intermediária, é 2. Se é básica, é 1,5. Você já entra na disputa do recurso de uma forma muito mais contundente. Então, a garantia de você captar o recurso aumenta muito mais. Então, simplesmente cadastrar no Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, cumprir todos os requisitos do cadastramento, que é simplesmente documental, para que você possa também ter acesso a essa chamada pública e transformar isso em projetos para desenvolver essa comunidade, que são beneficiários os negros e os pardos, que normalmente no seu município é a grande maioria ou no seu estado. Então, olha bem que proposta muito interessante, onde descortina uma série de possibilidades quando você arruma a casa para ter benefício a essas políticas públicas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, você tem o PRONAF, que é uma das principais políticas públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Aqui você tem o PRONAF Mulher, você tem o PRONAF Jovem, você tem uma série, né, de outras políticas públicas que estão inseridas exatamente aí. E aí você tem o PRONAF Custeio, o Mais Alimentos, que é investimento, Microcrédito Produtivo Rural, PRONAF A, AC, PRONAF para agroindústria, para você transformar a sua matéria-prima em produto acabado. Então, o PRONAF, inclusive, com juros subsidiados, né, com vários anos para pagar, com carência. Então é preciso ler um pouco sobre o PRONAF e de que maneira que você pode ser beneficiado com essa linha de crédito. Aí você tem aqui o PRONAF Industrialização, PRONAF ABC Floresta, Semiárido, Agroecologia, Bioeconomia, o PRONAF Mulher Jovem, PRONAF Cota Partes, PRONAF Produtivo Orientado. Veja a quantidade que você tem de políticas públicas na agricultura familiar. Ministério da Cidadania. Aí no Ministério da Cidadania, você tem algumas propostas da área de esporte, né, que hoje o esporte está no Ministério da Cidadania, amanhã ele pode mudar de ministério, mas hoje ele está no Ministério da Cidadania. Mesmo que ele migra, ele traz essas políticas públicas e sempre leva para o seu destino de outro ministério ou de outra secretaria que for destinado. Mas o importante é você conhecer esse processo, né? Você tem, por exemplo, aí o Programa Esporte e Lazer da Cidade, que é o PELC, né? Que é desenvolvido através de uma secretaria específica dentro da Secretaria Especial do Esporte, onde cada política pública existe um processo de gestão técnico, né? Que está lá inserido dentro dos ministérios, e aí depois você tem aqui, na Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, você tem também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é um excelente programa.
E aqui você tem o portal da transparência, onde você busca como é que foi o desempenho desse programa aí no seu estado e no seu município. Aqui você coloca aqui o ano que você quer buscar, a modalidade aqui, se é doação, se é estoque, né? A origem do recurso, normalmente se coloca MDA, aí você consulta, você tem todo o relatório de como é que foi o desempenho dessa política pública do seu estado ou do seu município. E ela funciona. Recurso da União para comprar o produto do agricultor familiar e esse produto é doado para merenda ou para as atividades sociais das áreas afins das prefeituras e dos estados. Aqui, por exemplo, eu fiz uma busca em 2020, né, a modalidade doação do Ministério da Cidadania. Busquei por Mato Grosso do Sul como exemplo, do ano 2020. Aí o município aqui que foi beneficiado, você seleciona. Assim que você clica, vai aparecer só os municípios que foram beneficiados com a política pública. Para vocês terem uma ideia, são 79 municípios de Mato Grosso do Sul, apenas 20 municípios foram beneficiados. Aí resta saber como é que os outros municípios não foram beneficiados. E lembrando que essa política pública ela é canalizada diretamente para as OS. As OS, né, que são organizações sociais, é que tem direito. E OS que são ligadas ao agronegócio, que é ligada à agricultura familiar. Não é qualquer OS que vai ter condições de encaminhar essa proposta. E a gestora dessa política pública é a Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, no Transparência Pública do Programa Alimenta Brasil, você tem todas as informações para saber como é que está aí o desenvolvimento aí do seu estado. Eu puxei aqui no estado, município Bandeirante, que era o primeiro da lista, aí apareceu aqui, ó, Associação de Agricultores Familiares Agroecológicos lá de Bandeirante. Aí já sai o valor total, o valor que foi formalizado e já o que foi executado até o momento que eu busquei esse painel. E aí, com certeza, esses valores eles vão sendo consumidos até o montante geral da proposta. Aí você compra, né, todos os produtos da agricultura familiar que estejam no seu plano de trabalho. Aqui, por exemplo, são os agricultores familiares beneficiados. E por incrível que pareça, nessa lista lá de Bandeirante, olha aqui, a maioria são mulheres. As mulheres já encontraram um meio de diversificar suas atividades de ganho, aqui elas podem vender ovos, leite, queijo, requeijão, compota, mel, enfim, todos aqueles produtos produzidos da agricultura familiar, inclusive da cesta básica também, eles podem ser comercializados. Aí são doados para merenda, para as entidades sociais aí do município, e esse alimento é doado para as famílias carentes, é doado para as merendas. Então é um dinheiro novo também que vem para o município e que você pode também gerar renda, oportunidade, benefício para um público-alvo extremamente importante que é a agricultura familiar. Então olha quantos benefícios a agricultura familiar pode ter. Agora, isso precisa trabalhar, né? Isso dá trabalho para fazer. Não vai cair do céu só cai chuva. Então o resto tem que ser construído mesmo. Agora, a política pública tem. É preciso ser otimizado e destinado pelos fins previstos. Essa entidade, por exemplo, lá de Bandeirante, destinou recurso para o Fundo de Assistência Social de Bandeirante, que é o CRAS. O CRAS atende as famílias carentes, né? E o CRAS, então, destinou todos esses produtos, ó, abóbora, abobrinha, alface, almeirão, banana, enfim, todos esses produtos que estão elencados aqui, cada um com seus respectivos valores, né, para beneficiar aí o CRAS lá de Bandeirante. Então, cada município faz o seu arranjo de acordo com a sua realidade, né? Esse aqui é a realidade de Bandeirante, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem o PNAE. Você pode trabalhar o Programa Nacional de Alimentação Escolar vinculado ao PA. Os dois programas também com finalidades. Claro que a alimentação escolar tem a finalidade de atender as escolas, a merenda escolar, através da Lei nº 11.947, que é bom dar uma lida também, 16 de fevereiro de 2009. Desde 2009, 30% da produção da agricultura familiar é destinado para a merenda escolar. Isso é obrigatório, né? Está aí baseado nessa lei 11.947. E com trabalho de PAA e PNAE, você consegue fomentar muito bem a sua agricultura familiar e atender às necessidades básicas da sua comunidade carente e da sua
merenda escolar pode ser muito bem incrementada, otimizando esses dois recursos. Eu vejo, por exemplo, que há uma reclamação muito grande das prefeituras que o recurso que vem do governo federal para a merenda escolar é muito pouco. Então, é uma forma de você incrementar essa merenda com o PAA, né? E através de política pública do próprio governo federal. Então, você precisa otimizar as políticas públicas para beneficiar a sua comunidade aí do seu município. Ministério da Justiça e Cidadania, você tem aí o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que dá para fazer aí uma infinidade de projetos. Olha, é impressionante a área temática que são trabalhados por essa política pública. Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente. Primeiro eixo temático. Proteção e defesa do consumidor. Promoção e defesa da concorrência. Patrimônio cultural brasileiro. Outros direitos difusos e coletivos. Então, olha bem, esse fundo ele abre um enorme leque de possibilidades que você pode trabalhar aí para desenvolver o seu município. Eu diria que ele atende todas as necessidades básicas da sociedade através desse fundo. Olha aqui, a arrecadação do fundo. Essa arrecadação, só de 2022 até setembro, olha aqui, 776 bilhões de reais. Muito mais do que 2021, 2020. Ele quase que dobrou o seu faturamento. E recursos esses para investir em todas aquelas temáticas lá que eu passei para vocês. Então, olha a grandiosidade do recurso que foi trabalhado esse ano, e o gestor dele é o próprio Ministério da Justiça, com a comissão específica para trabalhar esse recurso. Essa comissão é que destina esse recurso para as finalidades previstas. Agora, as suas demandas precisam ser levantadas, né? Esse recurso está disponível num fundo que foi arrecadado. Agora, você precisa chegar até esse recurso para saber o que eu posso levar de proposta para ter acesso a esse recurso. O Ministério também lança os editais de chamada pública para você competir com os seus projetos. Grande parte desse recurso vai para esses editais de chamada pública para você concorrer a esses projetos. E, obviamente, esses editais de chamada pública saem lá no Ministério da Justiça. Então, você tem que estar sempre acompanhando, monitorando, para que tenha acesso a esses editais de chamada pública e apresentar aí as suas propostas. Então, aqui foi algumas dicas, né, de como é que funciona o processo de gestão, de aprovação dos recursos, como é que está sendo destinado o cenário nacional, grande parte dele vai para a infraestrutura. Eu disse para vocês que é preciso diversificar essa plataforma, investir mais em políticas públicas que beneficiam diretamente o cidadão, diminuir um pouco a infraestrutura e partir para a geração de emprego, renda e fomentar as atividades básicas aí dos municípios, dos estados, né? Enfim, diversificar um pouco essa plataforma de infraestrutura. E aqui, no final, eu coloco algumas das políticas públicas que você pode ter conhecimento e acessá-las também. Então, espero que vocês tenham gostado desse painel. É uma grande reflexão que nós temos que fazer como técnico, levar essa reflexão para os nossos gestores políticos, para que juntos, com acompanhamento dos gestores públicos, da vontade política inserida, e nós combinamos o componente técnico com o componente político de uma maneira equilibrada e respeitosa, eu tenho certeza que a gente vai caminhar muito pela frente. E com certeza quem vai ganhar com isso é a nossa sociedade. Nós vamos promover maiores entregas para desenvolver de fato a nossa sociedade e trazer para eles o desenvolvimento sustentável de fato através de ações e que garantam a sustentabilidade e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Não aquela política pública que ela é passageira. Essas dão prejuízo. Nós precisamos garantir o incremento de políticas públicas que sejam realmente definitivos para desenvolver de vez os nossos municípios e atender diretamente a nossa população. Um grande abraço e até aqui, meu muito obrigado.